E uma coisa que eu queria até perguntar, assim, é o que a gente tava até falando um pouco nos bastidores. Você encontra muito ainda dificuldade de algumas seguradoras em acatarem isso? Na tua visão, Sim, que você vê? Há muito bastante. fácil, não. É o que a gente tava falando agora há pouco. Trabalho naquele produto e acabou. O produto oferece isso e ponto, né? Será que as seguradoras têm medo de arriscar alguma coisa diferenciada que tá há tantos anos ali O que sendo vendido? pode legalmente falando, o que não pode? Qual que é a sua visão, Roberto? Cara, assim, vem diminuindo, mas ainda tem. Existe uma coisa muito positiva agora, que quando eu entrei no mercado de transporte de seguro, existia, tipo, os dinossauros, e aí tô falando de dinossauro no sentido bom, não pejorativo, né? Que se você não fosse amigo do diretor de transporte, do cara de transporte, você não conseguia produzir na companhia. Hoje isso acabou. O acesso que as corretoras têm às seguradoras são... Todo mundo atende, né? Eles têm a questão de compliance muito clara. Isso é bom porque fica todo mundo nivelado no mesmo patamar. Isso vem nos ajudando em um sentido de acesso. Mas me preocupa um pouco na juniorização. Às vezes tem pessoas pouco preparadas para subscrever um risco ou para entender uma demanda nossa. Então, até que você consiga chegar a uma pessoa que tem um poder de decisão, por exemplo, tipo o Paulo Alves, né? Que tem esse conhecimento, é um pouco difícil. A Insert... pela produção que tem, pelo tempo de mercado que tem, o meu acesso é um pouco mais fácil, né? Hoje eu consigo falar com os executivos das companhias com bastante facilidade. Quando eu levo essa demanda para eles, assim, eles olham, pensam, e aí, cara, de novo, eu aprendi sempre ouvindo as pessoas e perguntando. Eu falo, cara, mas para você fazer isso, o que você precisava? Ah, cara, eu preciso olhar e tal. Aí voltei lá no conceito, e eu gosto bastante de ler. Qual que é o conceito do seguro? É mutualismo. Eu preciso ter bastante gente arrecadando um prêmio para um eventual sinistro pagar. Falei, cara, mas se eu já tenho uma carteira dentro da seguradora e eu estou oferecendo um produto novo, por que não vende dentro da minha carteira? Aí eu voltava para a seguradora e falava assim, a gente tem X apólices vigentes, vamos pegar os clientes que não tiverem, por exemplo, seguro de acidente e vamos colocar a cobertura de danos a terceiro. Porque é uma carteira nossa, conhecida, que a gente sabe se a gente acrescentar uma taxa de X perto das averbações que já existem aqui, eu vou ter uma arrecadação de prêmio de Y. Cara, foi a virada que eu tive. Porque eu comecei a vender dentro da minha carteira e a seguradora aceitava, porque falou, já conheço o risco, não é para um cliente novo. Perfeito. E aí começou a ficar mais fácil. Você já tem um business plan ali, você já sabe o quanto você vai faturar, você já sabe, enfim. Não, e aí, outra coisa também que eu aprendi, levar mastigado, cara. Aí, sabe, fazia as contas, levava e assim... E uma coisa que ajuda muito, e aqui eu tenho que tecer elogios e minha gratidão, por exemplo, o Paulo Alves, as cláusulas, a maioria foi ele que escreveu, né, cara? E ele escreve muito bem, né? Quando a gente fala escrever, é no sentido de redação, de conhecimento, de alterar as condições gerais. Então... Porque não é importante a gente dar cobertura para o segurado, é importante a gente pagar. Porque quando tiver um sinistro, ele não pode se sentir enganado, ou falar, poxa, eu paguei. Essa frustração é muito ruim, sabe? Eu tenho muita preocupação com isso e a gente deixa de fechar negócios por o cliente achar que as coisas são subentendidas, né? O nosso time comercial tem muito essa preocupação, tanto é que quando a gente oficializa um negócio, a gente passa um e-mail que a gente chama de implantação, com todas as condições que tem, a cobrança do IOF, o gerenciamento de risco, o que pode e o que não pode cobrir, e a gente pede para ele um retorno por e-mail dizendo que ele está ciente dessas condições, né? Ô, Roberto, deixa eu perguntar, aproveitando nesse assunto. Você que está como corretor e trata diretamente com o cliente, e até gostaria de entender isso. Os segurados, os clientes, eles acham as cláusulas muito... do nosso mercado em geral, ela é muito emperrada, ruim de ser entendida. Como Confusa. que é? Confusa? Ou eles jogam assim, corretor... Cara, vê aí, entendeu? Né? Não, cara, acha, assim, tem algumas palavras que são difíceis mesmo, né? Concomitantemente. Puta, demorei um mês pra conseguir falar essa palavra. Treinei ontem aqui pra falar pra vocês. Porque é uma palavra difícil, né? Então, assim, o seguro de DC tem que ser concomitantemente o roubo do veículo, assim. Aí a gente tem todo um cuidado para explicar isso para o cliente. Mas respondendo objetivamente, sim, eles acham. Eu acho que o mercado também melhorou, porque antigamente as propostas e as apólices tinham assim, a segundo item tal, aí voltava para o item. Agora tá discorrido, tá melhor, sabe? Nossa, isso era... Não, nem a gente conseguia entender direito. Eu odeio isso. Você pega um manual de TV também, ou de carro, volta no item, então você se perde todo. Você já esqueceu que você olhou na frente pra olhar. Não, é isso, você não lembrava daquele item mais. Aí você fala, vou ter que ler de novo. Aí, consegui, é o A e o B. Aí você fala, não, mas tem o C. Então, eu acho que isso vem melhorando nessa questão. Eu acho que isso também ajuda na percepção de transparência.
E uma coisa que é muito legal, o pessoal sempre tinha um estigma e falava isso de uma forma pejorativa, e eu confesso para vocês que eu não gostava, dizendo que o transportador era o motorista que deu certo. Né? É verdade, tinha muito esse todo dito, mundo né? fala isso, né? Mas se a gente olhar para baixo, todo mundo é assim, né? Eu fui um vendedor, um corretor que dei certo, virei um empresário e dono de uma corretora, mas todos vocês também, fui um técnico, fui um estagiário que virou um diretor, todo mundo veio de baixo. Perfeito. Agora a gente tá com uma outra geração que são os filhos dessa galera. E aí a galera tem Excel, tem o PROC-V, tem toda essa forma de gerar. Então agora tá mais fácil de lidar. A nossa exposição como corretor também é muito menor, porque antigamente o cliente não lia. Gente, vocês não têm ideia de quantos clientes assinam proposta sem ler. Vocês não Eu já tive essa impressão, viu, às vezes. Algumas coisas que eu já vi. Até porque tá escrito Você ali. lê os financiamentos tudinho lá quando você faz um financiamento residencial? Aquele livro lá? não lembro. Então, É, é não. a mesma coisa. Não sei. Você vai nos títulos principais, assim, pra ver se não tem Eu vou nada. sempre na exclusão, porque Exclusão ou quando você vê número, né? Deixa eu ver esse número aqui. Eles não Que é esse? leem, então a gente tem essa preocupação. Ainda mais transporte, que são 20 páginas, né, cara? Quando dá tudo certo, é 20 páginas, mais ou menos. Então a gente cria... Até tá um convite aí, se eu não puder fazer, depois vocês cortam. A gente tem os vídeos no nosso canal do YouTube explicando o que é RCTRC, Legal, o que é RCFDC, o que é gerenciamento de risco, o que é verbação. Fala o seu canal aí, ô Roberto. É Insert Seguros. Só Insert digitar Seguros. Insert Seguros, aparece. A gente tem bastante presença nas redes sociais. Eu acompanho vocês muito no LinkedIn. Eu vejo que vocês são bem ativos no LinkedIn lá também, Sim, né? Então a gente criou esses canais, voltando nessa questão da gente conseguir conscientizar. A gente criou explicando o que é uma carta de subcontratação, o que é um DDR, o que é um redespacho, o que é um redespacho intermediário. Porque, cara, tem muitas palavras que o próprio transportador não sabe. Então a gente criou uns vídeos de 2 minutos e pouco, e a gente manda para o cliente. Então a gente pega o link e envia para ele dizendo, subcontratação é isso, DDR é isso, esse cuidado que você precisa ter. E uma coisa que a gente tem lá, que o time é fantástico, a gente tem uma avaliação de quantos sinistros negados nós temos a cada 10 processos pagos. Porque se eu tenho muitos sinistros negados, significa que eu não estou vendendo bem. Perfeito. É verdade. Essa é uma preocupação que a gente tem. Então, dizendo assim, poxa... Que bom que você tem essa consciência, Tem que viu, ser. Roberto? Porque mesmo, cara. não é sempre assim. E eu imagino o seguinte, imagina que eu vá vender alguma coisa para você, seja qual produto ou serviço, né? Eu, quando tô na sua frente, eu fico perguntando assim, na hora que ele precisar, ele vai conseguir usar? E quando vão me vender, eu falo a mesma coisa, assim, sabe? Será que eu, quando precisar, de fato, eu vou poder usar? E a forma de fazer isso é fazer de uma forma transparente, uma forma clara.